As apresentações do 9º ano do Colégio Oliveira Barros são referentes à ditadura militar, um período conturbado da história brasileira, aplaudido por alguns, criticado por outros. Mas aqui, neste momento, o que vale é o conhecimento dos alunos que estão apresentando e dos alunos que estão assistindo. Os estudantes começaram apresentando o conteúdo que seria trabalhado no decorrer de cada apresentação. Eles também relacionaram o período com a Jovem Guarda, movimento cultural brasileiro surgido em meados da década de 1960, que mesclava música, comportamento e moda. Segundo a professora Eunice, o conteúdo está sendo trabalhado no livro de história dos alunos do 9º ano. A realização do seminário foi uma alternativa que ela encontrou para que os alunos absorvessem melhor todo o conhecimento. Não é porque no livro deles tem esse conteúdo. Muitas vezes, quando a gente pega um livro, só estuda, mas a gente não consegue aprender. E também tem a questão de você pesquisar, de você buscar, de você representar, para que você possa conhecer a história do nosso Brasil. Como foi esse período de transição da história, para que hoje nós possamos viver em um Brasil república. Como nós sabemos disso, que nós somos todos cidadãos, mas que nós tivemos momentos como esse que vocês acabaram de ver, que foram 5 presidentes desse período. E o que a Jovem Guarda tem a ver com isso? Porque eles faziam músicas que relatavam a questão oposta do que os presidentes ditatoriais pensavam naquele momento. E eles vinham para alertar, através do rock, através de suas músicas, como seria a maneira de protestar sobre a maneira de governo dos atuais presidentes desse período. A música, nesse período, teve um papel muito importante desempenhado, principalmente como uma forma de protesto, como a senhora mesma disse. Sim, para a jovem, ou seja, a maneira de conscientizar a sociedade daquele período, da década de 64, até o período que deu início à redemocratização, para que nós pudéssemos, pelo menos, tentar a mudar aquela maneira que nós já tínhamos no nosso país, de os governos, da maneira de como eles excediam as suas ordens de uma população em geral. E as apresentações e os seminários são uma forma dos alunos absorverem o conhecimento e passarem isso também para os alunos das outras turmas? Sim, justamente esse é o X da questão dessa apresentação, porque todos nós, alunos, professores, coordenadores, sabíamos da história, mas não sabíamos como de fato isso aconteceu. Então fica a história para que o alunado da escola e professores tenha mais conhecimento de como se deu esse movimento, que foi um movimento totalmente ditatorial, opressor, que o nosso Brasil viveu, que foram 20 anos de um período ditatorial, ou seja, cada governo, cada um que entrava, seria pior do que o outro. Tá? Não falando aqui de como eles agiam normalmente, porque era um período que era visto assim, onde nós não teríamos vozes. Aí teve um programa que é conhecido como Anistia, que nesse período várias pessoas que tentariam contradizer as ordens dos governos, eles eram expostos. Aí tivemos uma lei, que é conhecida como Lei de Anistia, que foi realmente quando isso amenizou essa situação, dando início a um projeto que nós chamamos de Direta Já, certo? Mais ou menos isso. É isso a história desse período ditatorial do Brasil. Então é uma maneira de conscientizar os nossos alunos e conhecer a história do nosso Brasil. Os alunos que estavam assistindo estiveram atentos para cada apresentação. Foi ótimo, assim, eu não sei muito bem o que dizer, mas foi ótimo. Só que alguns não conseguiram decorar muito bem, mas ficou muito bom. Como um resumo das apresentações, conversamos com um aluno de cada equipe para abordarmos melhor o conteúdo do seminário. Sim, fato, eu falei sobre a biografia do mesmo e falei um pouco sobre a sua trajetória na política brasileira. Ele foi o primeiro presidente da ditadura militar, porém, como presidente do nosso maravilhoso Brasil, ele foi o 26º. Sim, o trabalho do meu grupo foi sobre Arthur Costa e Silva. Ele foi um presidente que buscou aumentar a economia do Brasil e fazer com que o país evoluísse.
Mas, como todo governo, teve suas falhas e diversos conflitos. Conflitos esses que ocasionaram muitas mortes e que deixaram o país até que um pouco traumatizado no quesito de estudantes que foram mortos, operários que buscavam melhorar sua vida, mas não conseguiram, acabaram morrendo nesse processo. E disso a gente tira um ensinamento que nada disso que aconteceu resultou em nada. As mortes não ajudaram a evoluir o país, só perderam vidas que poderiam mudar. E foi muito incrível estudar a ditadura militar, porque é um período que faz parte da nossa história, que a gente precisa saber. É incrível, mas muito trágico e triste também. Eu estou representando o Emílio Médici, que foi um presidente que iniciou seu mandato em 1969 e terminou em 1974. Bom, o nosso trabalho retrata uma época bastante conturbada no nosso Brasil, né? Onde as pessoas não tinham poder de expressão e nem liberdade para falar o que elas pensavam. O que elas falassem era sujeito a julgamentos e até execuções. O nosso trabalho foi falado sobre João Batista Figueiredo. Ele foi o 30º presidente durante a ditadura militar e ele foi o último presidente da ditadura. E começou em 1979 e foi o encerramento em 1985. E com tudo isso, a gente pôde aprender um pouco sobre o que foi a ditadura e quem foi João Figueiredo. A diretora da escola reiterou dizendo que o papel do Colégio Oliveira Barros é fazer com que os alunos aprendam mais da melhor forma possível. Faz parte de todo um projeto da escola, onde nós trabalhamos também a questão da oralidade, através da vez e da voz da expressão, que nós sabemos hoje que os nossos alunos são alunos digitais, eles vivem um mundo virtual. E é uma das formas da gente colocar eles para expressar, para colocar para a população, para colocar para o próprio colega, para a escola como um todo, o que ele é capaz, né? Como ele é capaz, porque hoje ele é um jovem que ele não acredita nele mesmo, né? Então a autoestima dele está em baixa. Então é uma forma da gente colocar eles tanto para expressar o conhecimento, como as ações e atitudes que ele é capaz de ter mediante o público.